final a gente lembra. Bom, senhores, como nós ouvimos, é um caminhar, é um processo e muitos passos foram dados no combate à corrupção e nós estamos aqui indicando esses passos que foram dados e outros que também estamos buscando. E, para isso, nós vamos ouvir agora o Dr. Michael Moalen. O Dr. Michael é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é coordenador do Centro de Justiça e Sociedade e foi diretor no Brasil da organização Avast. Eu passo a palavra ao Dr. Michael. Está preparando? Tá. Só um minutinho. Claro. Tinha que ter um microfone. Tem microfone aí? O senhor quer falar dali? O senhor quer falar dali? Posso falar Acho que eu vou. Boa tarde a todos vocês. Eu vou falar um pouquinho em pé, talvez seja cacuete de professor, mas nesse finzinho de tarde, quem sabe assim eu chamo um pouco mais a atenção de vocês. E também depois de falas tão interessantes, de um dia tão interessante, eu vim tomando notas, aprendendo e me interessando muito. Eu espero poder contribuir um pouquinho mais com essa jornada de hoje, uma jornada muito interessante. E tendo a jornada em vista, eu queria começar agradecendo muito o Dr. Ieda Filizola, presidente dessa mesa, mas também os organizadores, a coordenação desse evento, a doutora Renata Martins, a doutora Roberta Braga Costa e a doutora Flávia Ferrer. Eu agradeço a todos os organizadores em nome das 3 coordenadoras científicas. A ideia de hoje, pelo menos dessa segunda etapa desse plano que o Bruno começou a apresentar, é mostrar, talvez não em detalhes, porque o tempo é curto, mas convidá-los a se instigarem e se interessarem pelo conteúdo completo. O lançamento é no fim desse mês, mas esse trabalho já está sendo realizado há quase 2 anos e a gente espera que ele vá pautar o debate anticorrupção no Brasil pelos próximos anos. Mais do que o tempo que durou para ser concretizado, mais do que esses 2 anos, a gente espera que, ao longo dos próximos anos, ele sirva, ele paute nas eleições desse ano e ao longo dos próximos anos, quando esse debate das propostas, das leis, dos projetos de lei, que a gente espera que se tornem leis, sejam debatidos. Então, a ideia de hoje, eu queria falar um pouco, me aprofundar em uma parte específica do pacote que tem a ver com o dia de hoje, que é essa nefasta correlação entre corrupção e as eleições. Mas, antes disso, eu queria, a convite do Bruno, acho que eu vou ter aquele mesmo problema, né? Vamos ver se ele vai aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Você pode falar depois. Hã? Quer falar dali? Isso aí eu posso. Obrigado. Posso falar daqui. Então, vou fazer assim, fica mais fácil. Então, antes de falar de uma parte específica, eu quero retomar esse ponto deixado pelo Bruno das novas medidas. Claro, eu não vou passar por tudo, porque vejam que são várias, são muitas medidas, está difícil de ler. Eu só quero mostrar para vocês esse ponto que o Bruno Brandão mencionou, de que a importância das 10 medidas, principalmente de ter lançado esse debate nacional e de ter mobilizado muitas pessoas em torno da causa anticorrupção, essa é uma ideia que foi resgatada, como ele falou.
Mas vejam como, e eu acho que esse é um dos principais aspectos desse ambicioso pacote, dessa ambiciosa iniciativa, que é olhar a corrupção no seu espectro mais amplo. Quer dizer, não só o importante trabalho na parte repressiva, e claro, e aí é o dia a dia mais intenso dos nobres juízes, os magistrados, os procuradores, os promotores de justiça, mas olhar o espectro de corrupção desde o seu início, quer dizer, propor medidas para que a corrupção sequer exista, sequer aconteça, sequer se torne um processo judicial, sequer se torne uma investigação que leve a um processo judicial. Portanto, a primeira parte desse pacote é o desenvolvimento de algumas instituições. Então, pensar em um grande sistema nacional de combate à corrupção, como outros países fazem. Grandes referências para nós, internacionais, fazem os seus planos nacionais ou sistemas nacionais para que o problema seja pensado e discutido de modo sistêmico. Mas, então eu vou passar rapidamente por alguns dos pontos. Mas também no segundo momento, ali no segundo bloco, são 12 blocos, no segundo bloco é a importância da participação das pessoas. E veja, a participação não é só importante porque a Constituição diz que a democracia é direta e indireta, aliás, essa é uma parte frustrada, pouco realizada da nossa Constituição, mas também porque a forma de modernizar leis é o constante acompanhamento, provocação das pessoas, provocação no sentido de levar novas ideias e de pressionar o legislativo a atuar constantemente. Então, há uma facilitação, nós procuramos, com esse pacote, mudar o regimento da Câmara dos Deputados, mudar a lei que regulamenta os instrumentos de participação, como referendo e plebiscito, enfim, ampliar a participação, facilitar o acesso das pessoas ao processo legislativo. Então, vejo que é uma forma indireta de melhorar o combate à corrupção. E aí eu queria destacar um ponto dessas 10 propostas iniciais que estão ali, que é o chamado do inglês, é um nome difícil, né? Whistleblower, que vem sendo traduzido como denunciante de boa-fé. Essa é uma daquelas iniciativas que a gente destacaria como criativas, inovadoras, no sentido de que traz-se o que vem funcionando fora do país para o Brasil. E, nesse caso particular, essa é uma medida que cria uma desestabilização muito positiva em ambientes profissionais, privados, empresas e também no poder público, principalmente, porque o denunciante de boa-fé, ele pode ser a pessoa que está sentada do lado daquele que vai fazer a corrupção, sem que ele saiba. Notem que denunciante de boa-fé não é o delator. O delator, que ficou tão conhecido, a delação premiada ou o colaborador premiado, esse é o indivíduo que foi pego com a boca na botija. E aí ele negociou com o Ministério Público ou com a Polícia Federal para se ver livre de uma parte da pena. Esse indivíduo é o altruísta, é o indivíduo que não cometeu o crime, é o indivíduo que abomina, como nós todos, o crime e que, portanto, se colocou na linha eventualmente, de insegurança, que é um indivíduo corajoso que vai levar o caso para frente e, com isso, assumir alguns possíveis riscos. Então, esses riscos, o projeto de lei, ele procura minimizar esses riscos. Quer dizer, um indivíduo que ganha estabilidade no emprego para ele não ser demitido simplesmente porque trouxe à tona um caso, também para que ele seja protegido, quando for o caso, contra possíveis riscos à sua integridade física. Então, eu vou passar aqui adiante, mas só quero depois, como eu disse, estimulá-los a ir e conhecer esses projetos, a ir no nosso site e conhecer esses projetos todos. Esse terceiro pacote, bloco, é de prevenção da corrupção. E aí, como eu estava dizendo, o campo da prevenção é também muito importante, sem nenhum demérito à repressão, à parte repressiva, mas e aí a gente procurar medidas que promovam o debate, o ensino de anticorrupção na escola, medidas de desburocratização do Estado, porque na burocracia muitas vezes surge a pequena corrupção, né? Aquela burocracia para botar o processo em cima da pilha, para fazer a coisa andar mais rápido, etc., como o Bruno estava dizendo, ou até mesmo para tirar o lixo da rua, não é o caso do Brasil, mas coisas do tipo podem surgir pela facilitação de um Estado muito burocratizado, dentre outras medidas. Mas a gente vai além. Esse quarto bloco, ele procura apresentar medidas anticorrupção para as eleições e os partidos. E aí depois vou falar um pouco mais detalhado no meu tempo final deste ponto, que é o objeto. Vejam vocês que há muitas medidas nesse campo. É ano eleitoral, e não só por isso, mas a corrupção, ela se mostrou nos últimos anos, pelo menos a origem de vários grandes escândalos, Mensalão e Lava Jato estão aí para não ser
desmentido, como gênesis, origens de grandes esquemas de corrupção. Então, eu passo, porque vou falar dele adiante. O quinto pacote ele vai procurar fazer a responsabilização de agentes públicos. Então, desde redução do foro privilegiado, porque vejam vocês, essa PEC que nós propusemos, ela, diferentemente da decisão do Supremo da semana passada, ela amplia o foro, ou o fim do foro, a restrição do foro, na verdade não é o fim, mas ela reduz drasticamente o foro privilegiado só para as autoridades que nos pareceram necessária para o bom exercício do trabalho, da função. Mas há outras boas medidas que a gente depois, vocês podem conhecer, ou a gente pode discutir com mais tempo. O sexto bloco desse pacote, ele procura criar regras para investidura e independência de agentes públicos, também algo essencial. Já se falou de alguns, ali está cortado a lei orgânica da CGU, para aprimorar esse importante órgão de controle da administração pública federal, mas também processos, por exemplo, criar regras para processo seletivo para cargos comissionados, algum tipo de regramento, sem perder a natureza de livre nomeação, mas criar alguns critérios para evitar a ocupação, a má ocupação desses cargos, assim como ficha limpa, estender os critérios da lei ficha limpa, não todos os critérios da lei ficha limpa, que já vige e produz um efeito importante no campo eleitoral, mas também para servidores públicos. Então, essa é uma outra medida também que já vem se falando há muito tempo. Passo aqui adiante, o pacote 7, ele procura melhorar o controle interno e externo, e aí há vários pontos que valem ser destacados, mas eu rapidamente vou pensar um aqui que Deltan não está aqui para dizer, mas é um grande defensor dessa medida, de auditoria patrimonial aleatória de agentes públicos, por exemplo. Então, criar um sistema para que alguns agentes públicos, então, como o nome já indica, aleatoriamente definidos, possam passar por um processo de escrutínio um pouco mais aprofundado e a gente evitar ou antecipar a necessidade de investigação em alguns casos. Então, é um processo que cria um temor, um controle, uma participação, um controle social mais permanente em vários agentes públicos. E aí o bloco seguinte, que são as medidas anticorrupção no setor privado. Vejam, o setor privado é comumente deixado de fora das discussões de anticorrupção. Acho que alguém já disse isso hoje aqui na manhã, que a lei brasileira não trata de modo, optou-se, desde a Constituição, não se tratar de modo igual a corrupção no setor privado daquela no setor público. Aí o caso do ex-presidente da FIFA no Brasil, lá nos Estados Unidos, respondendo o processo, condenado, se eu não me engano já, quer dizer, ali a diferença ficou gritante. Quer dizer, as mesmas entidades privadas fora do Brasil também podem ser passíveis de responder por crimes de corrupção. Então, aqui a gente avançou em várias delas, mas eu destacaria ali a primeira, regulamentação do lobby. O lobby é uma atividade importante, uma atividade que pode ser complementar à democracia, complementar à atividade de voto, é o segundo degrau, vamos dizer assim. O indivíduo, no momento que o representante é eleito precisa de informações qualificadas, o lobista, o nome lobista é carregado de uma percepção negativa, mas o lobista, ou esse representante de certos interesses, ele pode contribuir muito com o momento, com o processo de fazer leis. Então, esse pode ser um caminho muito importante. Passo aqui adiante, para não me alongar. E as medidas de investigação, essas a gente já conhece, elas estavam, boa parte delas, algumas delas já nas 10 medidas, mas queria destacar algumas ideias que estão por trás do segredo da Lava Jato, e aí quem diz isso são os próprios protagonistas da Lava Jato, mas que é essa cooperação jurídica internacional, que é tão importante para facilitar processos de troca de informação, eventualmente recuperação de bens. Então, esse aperfeiçoamento da cooperação jurídica e desburocratização desse processo é muito importante para os próximos casos, não só para a Lava Jato, que já está consolidada, mas para os próximos casos, assim como equipes conjuntas de investigação, possibilitar esses trabalhos de integração das forças de investigação. E aí passo adiante, no bloco 10, são o aprimoramento de resposta do Estado à corrupção no âmbito penal e processo penal, aí vários, desde o aumento da pena de corrupção, já era uma medida que estava nas 10 medidas,
Então, vejam vocês aquilo que a gente falou, que o Bruno mencionou, de retomar aquilo que parecia muito importante naquele pacote, ele é representado aqui, mas, claro, como eu disse, ele foi ampliado até medidas como celeridade em alguns recursos nos tribunais superiores ou nos tribunais como um todo no judiciário brasileiro. Enfim, então, eu passo aqui adiante, para não me alongar nesses... E esse é o último slide dos pacotes, né? Então, o pacote 9 é de aprimoramento da resposta do Estado à corrupção no âmbito da improbidade administrativa. Basicamente, são formas de melhorar essa importante lei que, infelizmente, poderia ser mais bem utilizada ao longo dessas décadas que ela já existe. Então, são várias normas para aumentar a efetividade da investigação de improbidade administrativa. E, por fim, o último bloco são os instrumentos de recuperação do dinheiro. Também essencial, né? Não precisava nem enfatizar isso, mas então, algumas medidas aqui para ajudar no rastreamento e na recuperação dos bens. Então, essas são, vejam, eu poderia, claro, falar sobre cada uma dessas medidas, daria um papo com vocês, uma palestra, um debate. É natural que eu não posso fazer isso em tão pouco tempo, mas eu queria destacar alguns desses pontos para mostrar a vocês, e eu acho que isso, espero que tenha ficado claro, a complexidade e a dimensão desse pacote. Alguns já nos disseram, mas vocês são muito ambiciosos, sonhadores, 84 propostas, se nem as 10 medidas passaram, quanto mais 84. Mas veja que o caminho ele é um caminho longo. E essas medidas elas são um grande repositório de boas ideias. Quando vocês, em respectivos âmbitos, estiverem fazendo uma discussão, dá uma consultada. Será que o problema que surgiu no âmbito do debate de vocês, ou num caso concreto, será que não há uma resposta disponível aqui? É possível que haja. Então, esse é um grande repositório de boas ideias. Como o Bruno falou, mais de 200 especialistas por trás dessa redação. Por mais brilhante que o Bruno seja, não é ele, nem eu, só nós dois, autores disso aí. Muito pelo contrário, somos meros articuladores dessa inteligência que está espalhada pelo Brasil, em 200 boas cabeças, ou mais de 200 boas cabeças, grandes especialistas que pensam esses temas há muitos anos e cederam generosamente, voluntariamente, o seu tempo para escrever com a gente isso aqui. Então, eu queria, nesse tempo que me resta, falar do dinheiro, ou, mais especificamente, falar do dinheiro nas campanhas eleitorais. Desde a palestra de abertura do professor Stephenson, esse tema ficou evidente, a sua importância e a centralidade para o debate ficou evidente. Então, as campanhas políticas, a gente tem uma questão que eu acho que é importante de se colocar, inicial, é por que empresas e pessoas escolhem doar para as campanhas eleitorais? É importante começar pensando isso. E aí eu falo doar legalmente, mas, claro, também vale a pergunta para a doação ilegal, seja o Caixa 2, cuja origem é de dinheiro legal, ou, como o Deltan explicou, o Caixa 2 ou o Caixa 1, com a origem de recursos ilegais. Tanto faz. Por que o indivíduo resolve doar dinheiro? Dinheiro é um bem escasso, é difícil arrecadar, fazer dinheiro, produzir, seja qual for o setor que vocês trabalham, é difícil ganhar dinheiro. Por que, então, essa generosidade dos doadores? Uma razão óbvia. A corrupção é uma delas. Agora, o dinheiro, mesmo quando a doação ela é legítima, legal, ela abre portas. Ela, como alguns autores chamam, ela antessala, ela facilita o acesso à antessala do poder. O indivíduo que é um doador generoso, ele terá acesso se solicitar uma audiência. Então, o processo, mesmo quando legítimo, ele facilita esse acesso, essa influência ao poder. Eu se sou um doador, serei ouvido quando o momento chegar de um debate que me interessa no poder público, no parlamento, por exemplo. E a doação, por conta disso, cria esse paradoxo, que é muito intrigante na literatura, que é o paradoxo do dinheiro e da democracia. Por que é um paradoxo? Porque dinheiro é muito importante, como o professor Stephenson estava dizendo, dinheiro é essencial para fazer democracia. Agora, muito dinheiro arruína a democracia. Então, esse é o paradoxo. A gente tem que achar esse balanço, esse meio termo, que é muito sensível e que os sistemas procuram, através da mudança das suas leis, achar esse ponto ideal. É difícil, e a gente vem fazendo modificações constantes
seja nas leis aprovadas, nas mini-reformas eleitorais, seja na decisão, por exemplo, do Supremo no final de 2015, tirando as empresas do jogo eleitoral. Mas esse é um balanço muito delicado, muito sutil, e por isso que o excesso de dinheiro, como eu estava dizendo, enviesa ou cria um problema à democracia. Mas não é só isso. Quando há muito dinheiro circulando nas campanhas, como havia até a decisão do Supremo, quando as empresas podiam doar com limites muito generosos, havia um processo que chama seletividade adversa. E isso é que vinha gerando. Então, quando a gente reclama da qualidade do parlamentar, é evidente que tem a ver com a nossa escolha, com a escolha das pessoas. O Congresso representa muito bem a escolha das pessoas feitas por todos nós. Mas há também um viés importante, que chama seletividade adversa, que é esse gráfico que eu mostro para vocês. Ele é um gráfico muito simples, eu limpei ele só para vocês entenderem o seguinte. Cada bolinha dessa é um deputado federal. Os que são em azul são os deputados que foram eleitos. Então, é um gráfico que mostra, quanto mais dinheiro, mais votos se tem. Então, essa é uma correlação muito comum. O que nos leva a concluir que muito dinheiro, quase que certamente, levará o indivíduo a ter uma cadeira no parlamento. Por isso que o dinheiro é central e por isso que os corruptos conseguem se fazer prevalecer. Não só porque as pessoas os escolhem, mas também porque, ao injetar muito dinheiro numa campanha, as suas chances de estar naquele quadrante circulado são muito mais altas. Por isso é que o dinheiro é um elemento decisivo no processo eleitoral. E o que o Mensalão e a Lava Jato nos dizem sobre eleições e corrupção? Essa é uma relação que ficou, já se sabia disso, mas esses dois processos, esses dois momentos de investigação, a Lava Jato e o Mensalão, externalizaram, talvez com muita crueza, a importância de se controlar esse excesso de recursos nas campanhas. Não só nas campanhas, mas o que a campanha representa, no caso da Lava Jato do Mensalão, havia ali, via campanhas, o acesso, o ingresso de muitos recursos que depois eram compensados de outras formas, através da formação das maiorias e de corrupção, e a Lava Jato, que mostrou que as doações são um grande canal de acesso aos recursos ilícitos. Então, vejam vocês que essa correlação ela é muito importante, como eu estava dizendo. Deixa eu passar aqui, não está indo, mas o diagnóstico que se fez depois do Mensalão e da Lava Jato, principalmente, como eu disse, mostrei no gráfico para vocês, há uma correlação entre dinheiro e sucesso eleitoral. Isso é um dado que funciona, vale para o Brasil e vale para outros lugares. E ele é tanto mais verdadeiro quanto se permite muito dinheiro. Pensem vocês, se a gente coloca um teto para volume de doações, ou seja, se eu não permito que o indivíduo, se eu sei que existe uma correlação entre mais dinheiro, mais chance de se eleger, uma forma de deixar a eleição mais igual, mais justa, é diminuir o limite. Então, eu dou mais chance para todos os candidatos, aqueles que têm menos dinheiro para investir e aqueles que têm mais dinheiro para investir. Porque mesmo aquele que tem mais vai ter que se limitar e, portanto, gastar tanto quanto o outro, ou muito próximo do outro. E isso traz um pouco mais de igualdade. E o modelo brasileiro ele é cheio de outros complicadores. Os partidos, a gente viu, já se falou, 35, 36 partidos registrados, 26 deles com representação no Congresso, não tem identidade muito clara em vários deles. Vários deles certamente têm, outros não. Aumento do número de candidatos, porque nesse sistema proporcional, quanto mais candidatos, mais votos para a legenda. Então, o Zezinho da ambulância, que ganhou 5 votos, esses 5 votos não são perdidos no nosso sistema. Esses 5 votos integram o total de votos do partido. Por isso que os partidos são instados ou motivados a lançar vários candidatos. E pensem vocês, muitos candidatos, mais dinheiro tendo que ser investido numa campanha, porque cada candidato é uma campanha. Então, a gente tem, de novo, aí a demanda por dinheiro. O nosso sistema ele não ajuda nesse sentido. E até 2015, antes do Supremo decidir que as empresas não podiam mais participar do processo eleitoral, era relativamente fácil arrecadar com empresas. Relativamente. Os candidatos federais conseguiam muito dinheiro sem grande dificuldade, porque, como a gente viu no começo, o dinheiro ele é uma troca, ele é uma facilitação de acesso, quando não um instrumento de corrupção para obter a vantagem no futuro. Pergunta, doutor Ieda, se eu tenho quanto tempo que eu vou caminhando para a conclusão, então. Esse é o diagnóstico. A consequência
Então, veja, eu estou mostrando a vocês o caminho que a gente percorreu para propor as medidas que propusemos nesse campo. Aquelas 84 medidas, eu estou focando em algumas daquele campo eleitoral, que é o nosso tema, como eu disse. Se o diagnóstico é esse que eu mostrei para vocês, a consequência, ela é, por exemplo, a alteração das prioridades políticas, o que era muito nefasto. Como assim a alteração das prioridades, Michael? É o seguinte, se eu sei que o dinheiro é decisivo, e a origem do meu dinheiro, o dinheiro, na verdade, é a razão do meu sucesso eleitoral, e ele vem da empresa A, B e C, ele vem da Odebrecht, ele vem da OAS, ele vem da JBS, eu sei das empresas. A minha prioridade política passa a não necessariamente ser o que eu acho que é a vontade da maioria das pessoas, mas, evidentemente, o ciclo eleitoral seguinte, eu vou precisar pedir dinheiro, eu vou passar o Pires de novo para pedir dinheiro para essas empresas. Ora, se houver uma contradição de interesses dessas empresas, que são, na verdade, quem viabiliza a minha eleição, por que diabos eu priorizaria um outro interesse que não o deles? E essa desvirtuação, esse desvirtuamento das vontades políticas, é uma marca recente do nosso processo eleitoral. É o distanciamento das pessoas, é o que alguns cientistas políticos chamam dessa baixa percepção, de um fracasso na sensação de accountability, ou de responsabilidade do indivíduo perante os eleitores. E a outra consequência é que nosso sistema não fomentou, como existem outros sistemas na Austrália, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, que é a alta taxa de participação do indivíduo. Lembrem-se vocês de manhã, aqueles que estavam aqui, o Deltan falou assim, importante as pessoas doarem. Eu concordo com ele. As pessoas físicas, a doação é importantíssima. Mas para haver essa doação de pessoas físicas no processo eleitoral, eu tenho que ter alguns elementos. Primeiro, eu tenho que ter uma percepção de que meu dinheiro não vai pelo ralo. Então, os partidos políticos eles precisam ter credibilidade. A gente vive um momento, que eu espero que seja breve, de baixa credibilidade dos partidos políticos. Breve porque os partidos são essenciais em qualquer democracia e vão continuar sendo essenciais, por mais que a gente não goste deles. A gente não, eu acho os partidos importantes, mas algumas pessoas têm uma sensação, uma percepção que os partidos são organizações criminosas. Eu acho que há muitos partidos bons e eles, ainda que sejam ruins hoje, eles vão ter que se reinventar com a nossa pressão. Uma das formas de se reinventar é isso que o Deltan falava. É a necessidade, se a gente tira essa facilidade de acessar dinheiro com as empresas. E eleições, como eu disse para vocês, custam dinheiro, tem um vácuo aqui, eu preciso de dinheiro, certo? Fazer democracia custa caro. As empresas estão fora, existe um buraco para ser preenchido. Da onde virá esse dinheiro? Ele pode vir tanto dos fundos públicos, a gente já vai falar disso, que foi a solução que os deputados e senadores encontraram, ou poderia vir das pessoas. Mas para vir das pessoas eu preciso saber pedir, e eu preciso me apresentar, precisa ser um partido que apresente uma lista de candidatos decentes. E esse já é um movimento de reformulação interna. Se eu passar uma lista para vocês, olha, eu preciso do seu dinheiro, R$50, R$30, e assim, claro, vezes milhares de pessoas, eu faço uma boa arrecadação. Mas tudo bem, eu te dou R$30, mas quem que são os seus candidatos mesmo? Como é que é aquela sua lista? Minha lista é o seguinte, é o Renan, é o Jucá, é o fulano, vai ficando difícil. Nada contra o PMDB, né? Só esses nomes me vieram à mente aqui, que são figuras que estão envolvidas em vários problemas. E aí, quer dizer, o juiz falou, eu até doaria, mas eu não vou doar para essas pessoas. Não me representam. Isso forçaria os partidos a rever os seus próprios candidatos e criar listas mais representativas. Deixa eu passar aqui adiante, a gente já dialoga com vocês, vai ser ótimo ouvir as opiniões de vocês. Claro, essa é uma campanha pelo fim das doações de empresas, uma foto que foi muito marcante na época, mas eu estou tentando passar aqui, para a gente seguir adiante. E aí eu pergunto para vocês, para chegar no fim, o fim das doações de empresas, que foi a decisão do Supremo em 2015, tirou as empresas do jogo político, transformou a nossa política? Evidentemente que a resposta é não. A gente já viu, já teve uma eleição nesse meio tempo, uma eleição local de 2016 para prefeito e vereador, e a gente viu que não transformou, principalmente porque os parlamentares acharam um caminho para... vou passar aqui, depois eu volto nesse. Acharam um caminho para mitigar essa decisão do Supremo, que é o fundão. Então vejam vocês, eu só vou passar aqui e já volto. Esse aqui é o fundo, vocês devem ter acompanhado essas notícias. Aqui, olha,
fundo público de 2 bilhões vai ser aprovado e vai à sanção de Temer. Isso aconteceu, já foi aprovado esse fundo, e aí vocês olhem, vejam vocês que o fundo, ele tem 30% dos valores, a origem dele é de emendas de bancada estadual, etc. A estimativa é que ele chega a 2 bilhões e ele vai se somar ao já generoso fundo partidário. Se a gente olhar os gráficos de como isso avançou, estou passando aqui. Opa. Vamos ver o que aconteceu aqui, deixa eu atualizar. Não sei porquê, mas não carregou. Ele não carregou, mas era um gráfico que eu queria mostrar para vocês da evolução das doações. Não tem problema, eu passo aqui sem ele. Mas queria mostrar a vocês como o fundo partidário que já existia, já continua existindo, que distribui os recursos olhando para o retrovisor. Ele olha para o passado e diz quais são os partidos que tiveram mais votos na última eleição. Então, durante os 4 anos de mandato, essa distribuição se mantém. 95% é distribuído conforme essa representação na votação anterior. Se o partido se envolve num problema de corrupção, como aconteceu com alguns deles, essa distribuição generosa continua a refletir a votação do passado, e não o momento atual. Esse é um problema que a gente tem, mas o fundo partidário, então, como eu estava dizendo, ele foi adicionado, já era um fundo muito generoso, que foi acrescido. Fundo partidário, ele estava na casa de 1 bi. E aí, adicionou-se ao fundo partidário o fundo de campanhas, que é o fundão, 2 bi. Nós temos 3 bilhões de reais. Então, eu queria só, para não me perder no argumento, mostrar para vocês o seguinte. A gente tinha um cenário em que o dinheiro do fundo partidário não era suficiente para fazer as campanhas políticas. Ele é importante, mas não suficiente. O que acontecia? As empresas complementavam. As empresas foram tiradas pelo Supremo. O que aconteceu depois? A necessidade, o meu argumento era a necessidade de pedir dinheiro para as pessoas e, portanto, de melhorar as listas partidárias. Não aconteceu, porque ao aprovar o fundão, e o fundão tem uma responsabilidade muito grande, concentrou-se poder na mão dos caciques políticos para distribuir esse dinheiro e adiou-se esse projeto tão importante de dialogar com a sociedade, dos partidos se mostrarem. E aí a gente vê os partidos refratários. Então, quando a investigação, a acusação de corrupção avançam, qual é a resposta dos grandes partidos? Olha, é denegação disso, e não um processo de revisão interna, de assumir parte da culpa, de mostrar qual é o caminho. Olha, eu vou melhorar, eu vou fazer um processo de revisão de democracia interna do partido, etc. Ao contrário, os partidos elegem os seus próprios... Aécio manteve, o PSDB manteve Aécio como presidente, apesar de investigado, o PT manteve Gleisi Hoffmann como presidente, apesar de investigado, o PMDB manteve Romero Jucá, apesar de investigado. Quer dizer, a resposta dos partidos é uma resposta de virar as costas para a sociedade, ao invés de dizer, nós precisamos rever os nossos processos. É por isso que a gente entra e propõe essa revisão de algumas regras partidárias. E aqui chego no coração da proposta que a Transparência Internacional, a Fundação Getúlio Vargas, as escolas de direito e esse grupo importante de organizações vem a apresentar. Uma delas é uma lei que cria regras de democracia interna dos partidos. Ora, se os partidos recebem essa montanha de dinheiro público, e tem mais do que o dinheiro, né, e tem uma responsabilidade brutal na democracia, afinal de contas, se algum de vocês quiser ser candidato para qualquer cargo eletivo, tem que ser via partido político. Não tem outra alternativa, está na Constituição. Então, se os partidos são centrais para a nossa democracia, era fundamental que eles se comprometessem. Afinal de contas, a nossa Constituição de 88, acho que vários de vocês são da área do direito, ela foi muito generosa com os partidos. Saindo de uma ditadura militar, os partidos ela foi generosa no sentido de que ela deu dinheiro para o partido e exigiu muito pouco de troca. Agora é o momento de cobrar. Agora é o momento de que os partidos assumam responsabilidade, criem mecanismos para as pessoas controlarem a dinâmica dos partidos, evitar que eles se tornem grupos feudos de famílias, feudos de indivíduos envolvidos com crime organizado. E a transparência, publicação dos balanços financeiros na internet, que os dirigentes, por exemplo, eu não vou entrar no detalhe das comissões provisórias nos municípios, mas que os partidos fomentem a democracia também nas cidades, nos municípios, democracia partidária. E o comitê de ética. O partido tem que ter comitê de ética e tem que ter um canal de denúncias. Os partidos vários não têm isso, por mais básico que pareça.
Isso está no nosso projeto de lei, na nossa proposta. E o último resumo dessas propostas é, como eu disse, o fim do fundão. E também a criação de um teto de doações, justamente para tirar tudo isso que eu estava falando, para chegar nesse ponto. Se dinheiro demais faz mal para a democracia, vamos limitar. Hoje, as pessoas físicas podem doar até 10% da sua declaração, do seu rendimento no ano anterior. Obviamente que o indivíduo que é muito rico, ele pode doar mais e pode influenciar mais. Ele pode ter mais acesso do que o indivíduo que não tem tanto dinheiro. Então, criou-se, ao invés de 10%, um teto, um valor fixo, que é muito alto já, 50 salários mínimos, e é alto para poder deixar as pessoas doarem para quem tem esse valor para doar. E também o autofinanciamento, que é um outro problema que está acontecendo, né? O autofinanciamento, a nossa lei atual não cria um teto para o autofinanciamento. Então, começa a haver mais uma distorção na escolha de quem é candidato. É o que alguns candidatos, alguns chamam de fenômeno Dória, mas sem nenhum demérito ao prefeito de São Paulo, o João Dória, mas alguns cientistas têm chamado esse fenômeno da escolha do partido por um candidato rico. Porque, se não tem teto, ele pode colocar dinheiro na própria campanha, já que há escassez de recursos. Então, a gente propõe um teto aí de 7% do limite dos gastos, desde que esses 7% não excedam R$200 mil. Eu já falei do fim do fundão, e o último ponto prevê um mínimo de recursos que os partidos deverão investir no financiamento das candidatas mulheres. Já existe uma regra desastrada que o Supremo julgou recentemente, que limitava, pasmem, se um partido quisesse... Isso é um partido da Mulher Brasileira. O Partido da Mulher Brasileira existe, mas ele é um partido quase que nem liga para a questão de gênero, na verdade. Mas suponha que um partido X quer dizer, olha, eu vou respeitar a divisão de gênero, vou dar metade de todo o dinheiro para a campanha para mulheres, candidatas, e metade para candidatos. Nada mais natural. Pasmem, não podia. A lei foi criada de um jeito tal que a distribuição tinha que ser 85% para homens e 15% para mulheres. No máximo 15% para mulheres. Era uma aberração que, infelizmente, o Supremo julgou inconstitucional há poucos meses atrás. Então, são essas... e a gente regulamenta ainda mais essa proposta para tornar essa obrigação mais evidente de aumentar até 30% o investimento de mulheres, de fundo partidário para campanhas de mulheres. E, com isso, acho que vou até o fim aqui só para colocar o meu e-mail e deixar para a gente... Só chegando aqui... eu não sei porque não estão carregando as imagens, mas eu quero terminar numa nota positiva. E aí encerro. Último slide, prometo. A doutora Ieda já está de olho aqui para eu terminar. A nota positiva é a seguinte: eu não falei que pessoas físicas participarem pode ser um bom caminho, e a gente tenta propor isso. Mas, a partir do dia 15 de maio, a gente tem uma inovação importante na lei brasileira, que é a possibilidade de crowdfunding, ou de financiamento coletivo. Então, as pessoas vão poder participar do processo eleitoral através de pequenas doações. Já podiam, até o ano passado, até a eleição passada, mas no site do candidato. Agora eu posso organizar aqueles sites de vaquinha, eu posso organizar desde antes da campanha. A campanha começa no dia 16 de agosto. Eu posso, desde já, fazer a organização para arrecadar dinheiro de um jeito democrático, de um jeito plural, com pequenas doações de muitas pessoas, que é o caminho, me parece o melhor caminho. Então, isso é uma novidade, e essa é uma nota positiva. Claro que, ao lado a imagem que tinha ali, que não está saindo, ao lado do pacote inteiro. Então, o crowdfunding é uma nota positiva, mas a nota mais positiva, sem falsa modéstia, é esse pacote que a Transparência Internacional e os especialistas e a Fundação Getúlio Vargas apresentaram, propuseram. Esse é um grande caminho para o ano, e eu espero que vocês se engajem e nos ajudem a fazer com que o candidato a deputado de vocês, o candidato a deputado estadual, federal, presidente, etc., nas esferas que vocês fizerem parte no trabalho, levantem esse debate e peçam o comprometimento de todos. É um grande pacote, e mesmo que ele não seja aprovado na sua integralidade, ele vai contribuir muito com a luta contra a corrupção do país. Desculpa o tempo tomado, mas eu agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço. Bom, muito obrigada, doutor Michael. Eu acredito que
o painel foi muito proveitoso justamente para a gente entender que a nossa busca é sempre pela democracia, a busca é pela efetiva representatividade dos cidadãos. A questão toda é que, ao final, essa representatividade é o que vai trazer a igualdade e o bem-estar dos cidadãos. A ideia é que o combate à corrupção ele é totalmente apartidário, porque a questão principal é, o candidato corrompido, ele quebra a confiança do seu eleitor, ele não mais representa o seu eleitor, ele representa aqueles cidadãos que compraram ele. E essa é a nossa luta, o combate à corrupção e o combate à impunidade ao político ou a quem estiver envolvido com a corrupção. Essa luta pelo direito de todos de eleger e ser, de fato, representado pelos seus candidatos, é a luta que move todos nós. E a luta que move um think tank que a gente criou no Rio de Janeiro, que se chama o Movimento de Combate à Impunidade. Curta, compartilhe, em breve no YouTube, tem página no Facebook, tem Instagram. A ideia é que juízes e promotores comecem a trazer as questões de forma apartidária, de forma não ideológica. Nós temos que pensar e temos que trazer esse debate. Como vamos continuar enfrentando? Como disse o professor de manhã, a questão a gente não vai medir em meses, em anos, nós vamos medir em décadas. A ideia é que os nossos netos vivam num país melhor do que o nosso. Então, é isso que a gente quer. Queremos a colaboração de todos e queremos agradecer a presença dos senhores nesses painéis e nos eventos que nós criamos. Estamos sempre criando novos eventos, trazendo pessoas diferentes para trazer e para pensar como vamos combater a impunidade e a corrupção. Só para encerrar, eu quero trazer só uma citação do presidente americano Theodore Roosevelt, mas ele é conhecido há muitos anos antes, ele era conhecido pelo combate à corrupção. Ele trabalhou na polícia de Nova York, numa época que a polícia era muito corrupta. Como disse o professor na parte da manhã, os Estados Unidos fez essa luta no início do século XX. Então, ele participou desse início do combate à corrupção na formação do Estado americano. Nós estamos alguns anos atrasados, mas acredito que nós podemos almejar chegar numa sociedade mais civilizada. E ele tem uma citação que eu acho muito importante. Ele dizia, se colocarmos homens corruptos em cargos públicos e se concordarmos zombateiramente com as suas corrupções, errados estamos nós. Bom, eu agradeço a presença de todos e passo a entrega dos certificados do Dr. Bruno Brandão. Eu peço que a doutora Isabela entregue. O DVD também. E vou pedir à doutora Flávia Ferrer para entregar o certificado do Dr. Michael.